Oi, hoje eu quero conversar com vocês sobre um novo olhar que vem transformando o meu trabalho e a minha visão sobre alimentação, a nutrição sistêmica. Essa evolução vem acontecendo porque, com a nutrição tradicional, eu aprendi a olhar para o alimento e para a função que ele tem dentro do nosso corpo. Já com a nutrição comportamental, eu aprendi a olhar para a relação que nós temos com a comida e com o corpo, através de pensamentos, comportamentos e emoções. E agora, aprofundando ainda mais esse olhar, vem a nutrição sistêmica, que expande essa visão da alimentação para o sistema maior que estamos envolvidos. A nossa família, a nossa cultura, a ancestralidade, inclusive a nossa própria história da linhagem que viemos. E essa busca por aprofundar esse olhar para a alimentação vem de uma verdade. Comer há muito tempo deixou de ser simples e se tornou motivo de sofrimento. A cada ano a gente vê novos números de pessoas que estão sofrendo com transtornos alimentares de uma forma assustadora. Esses números crescem. A obesidade já se tornou uma epidemia global. O comer transtornado vem trazendo sofrimento diário para a vida das pessoas, com conflitos diante da comida. Eu posso ou não posso comer? É permitido ou é proibido? Né? E isso é um super resumo. A verdade é que homens, mulheres e crianças vêm sofrendo com a alimentação. Claro, os números maiores ainda são entre nós, mulheres. E algo que deveria ser simples, porque nos acompanha por toda a vida, é uma necessidade básica, se tornou motivo de culpa, de frustração, de sofrimento, de medo. E isso é muito triste. Então, a minha busca é por voltar a trazer mais equilíbrio, mais leveza e liberdade para a alimentação. Porque hoje em dia as pessoas estão com muita dúvida sobre o que comer, o quanto comer, quando comer. E isso tudo vem de uma cultura que se criou de que se eu não comer super certinho, eu vou estar destruindo a aparência do meu corpo. E a partir daí se formou uma luta silenciosa contra o próprio corpo. Acabamos tentando controlar, punir e restringir o corpo, quando na verdade deveríamos compreender, acolher e cuidar de nós mesmas. Quanto mais aprofundamos o olhar para a alimentação, mais nos libertamos de todo esse sofrimento e mais conseguimos nos sentir livres e leves diante de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa alimentação e da nossa vida. Essa é a minha luta, essa é a minha bandeira, porque eu acredito que a gente merece ter uma boa relação com a alimentação e com o nosso corpo. A gente merece viver em paz com a comida. Eu sei, isso parece ser um sonho, eu entendo isso. Mas são mais de 10 anos que eu ouço histórias, eu estudo e eu acompanho mulheres nas suas lutas. E eu posso dizer com toda certeza, é possível. Eu realmente acredito que nós merecemos viver com liberdade e leveza na alimentação e na vida. A nutrição sistêmica é um olhar para a alimentação que busca nos mostrar o que dentro do nosso sistema, por exemplo, familiar, pode estar nos prendendo em padrões repetitivos. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha episódios de exagero e compulsão durante o dia. Então a gente olhou para toda a rotina dela, para a história dela,
A gente trabalhou gatilhos, emoções, situações, lugares que pudessem estar fazendo ela comer em exagero e também tendo episódios de compulsão. Nós trabalhamos tudo isso, criamos estratégias para ela lidar com essas situações e ela conseguiu curar esse padrão na vida dela, mantendo uma alimentação equilibrada. Claro que isso teve um processo, né, gente? Foi ao longo de um tempo, mas ela conseguiu. E ela estava muito feliz com isso. Mas de repente, depois de algum tempo, ela começou a desenvolver o comer noturno. Então, durante o dia era tudo super equilibrado, como a gente trabalhou, lidando com os gatilhos, com as emoções, com as situações, mas à noite ela acordava de madrugada e ia comer. E por que isso aconteceu, né? A gente foi investigar, olhou, vasculhou tudo, né, na rotina e na vida dela daquele momento e nada parecia fazer sentido. Então a gente trouxe o olhar da nutrição sistêmica. Como a gente fez isso? A gente olhou para a história familiar dela, né? E concluímos que ela poderia estar vivendo um padrão de não querer, não poder vivenciar uma conquista. Percebemos que apesar dela estar muito feliz com tudo que ela conquistou na alimentação e as transformações que vinham acontecendo no corpo dela, ela sentia muita culpa. Mas essa culpa realmente não tinha uma aparente explicação. Então nós fomos investigar, né? A família dela, as histórias da família e percebemos uma lealdade familiar à mãe. E o que isso significa, né? Ela se sentia culpada por conquistar o bem-estar, conquistar uma alimentação saudável, conquistar um bem-estar emocional e físico, porque a mãe dela não pôde vivenciar isso, não pôde ter conquistas nesse sentido e em outros sentidos. Então ela se sentia culpada por desfrutar da vida dela, né? Ela estava dizendo para a mãe dela: mãe, não te sente mal, eu também não consigo. Eu tento, eu luto e eu não consigo, assim como tu. Eu fico aqui do teu lado, tu não estás sozinha. E tudo isso inconsciente a nível emocional, a nível de alma. E então a gente começou a trabalhar essa lealdade para romper com esse padrão invisível. E por que eu falo, né, um padrão invisível? Porque talvez a mãe dela já estava vivendo aquela situação em lealdade à mãe dela. E assim nós vamos repetindo e repetindo. E é isso que a nutrição sistêmica nos mostra. O que de invisível está agindo sobre a minha alimentação, sobre a minha relação com o corpo, sobre a minha vida, para que a gente possa reconhecer, incluir e pouco a pouco curar essas dinâmicas invisíveis na nossa vida. Então, a nutrição sistêmica, ela traz algumas perguntas, dentre várias, né? Algumas delas são: quem eu estou honrando quando eu como dessa forma? A quem eu estou sendo leal quando eu não me permito mudar? Do que eu estou tentando fugir? De que história eu estou tentando fugir? Que dor eu estou tentando amenizar através do comer ou do não comer? E quando trazemos esse olhar para o tratamento, tudo muda. Porque o foco deixa de ser mudar algo, né? Fazer diferente. E passa a ser honrar, incluir, aceitar, curar. E então nós saímos da esfera de luta e passamos à esfera de reconciliação. Não só com nós mesmos, com a nossa alimentação, com o nosso corpo, mas com a nossa família. E só quando a gente dá ouvidos, não só mais para a nossa história, mas para as histórias que envolvem o nosso sistema, que nós realmente conseguimos mudar. Porque a gente corta todas as linhas invisíveis que nos seguram e nos permitimos desfrutar da vida com tudo que ela tem de bom para oferecer para a gente.
inclusive uma boa relação com a comida e com o corpo. É a partir daí que a gente encontra viver em bem-estar. É a partir daí que a gente encontra leveza, liberdade e que nos reconectamos com nós mesmos. Porque a gente para de brigar com a gente e com a nossa linhagem. E a gente faz as pazes. E então, algo que nos tira força começa a nos dar força. E aí, nada mais nos segura. A nutrição sistêmica nos convida para muito além de mudar comportamentos. Ela nos chama a integrar a nossa história, a reconhecer a nossa força, encontrar o nosso lugar e relembrar quem nós somos. Se todo esse conteúdo ressoou contigo, vem comigo que a gente tem muita coisa bonita para curar e criar juntas.